Nesse vídeo agora nós vamos falar então um assunto que sempre vem à tona, né, quando sai essas pesquisas aí, igual do IBGE, que é a diminuição do número dos católicos aqui no Brasil, né? É uma coisa que está acontecendo, cada pesquisa nova que sai, né, a gente vê que está diminuindo o número de católicos, né? Vamos falar então, por que será que está acontecendo isso, né? Esse fenômeno. Existem alguns fatos que demonstram a diminuição do número de católicos. A primeira parte é a não renovação da população católica, ou seja, as pessoas mais jovens ou elas não assumem nenhum tipo de religião ou trocam de religião, se tornam protestantes ou algo espíritas, algo semelhante, e não seguem as fé dos seus pais, dos seus avós. E eu vejo também muita gente que era. Quando sai essas pesquisas, parece o seguinte, né? Parece que a Igreja Católica está diminuindo e as outras religiões estão aumentando, né? Porque também tem muito isso que acontece. Muita gente sai da Igreja Católica e vai para outras religiões, ou cristãs, até outras que nem são cristãs às vezes, né? Especialmente aí para as igrejas evangélicas acontece muito. Uma observação que eu faço é que muita gente hoje parece que eles estão assim, vai no que está na onda, né? Na minha opinião. E elas estão gostando muito assim, daquelas religiões assim, que te emocionam, né? Então, eu vou naquele lugar porque lá eu choro, lá eu canto aquela música, aquela emoção vem, né? Então, eu acho que fica muito preso numa experiência muito emocional, né? E a Igreja Católica não está ligada nisso, né? De querer fazer essas experiências assim, emocionais demais para poder segurar a fé, né? A Igreja Católica ela não apela para o emocional de ninguém. Eu já vi diversos exemplos de algumas igrejas que colocam na porta lá: pare de sofrer, aqui dentro você vai encontrar a sua plenitude na terra, como se fosse o céu na terra. Mas eu acredito que a mensagem da Igreja Católica seja diferente. Ela vai mostrar para a gente pelo que a gente deve sofrer, por aquilo que a gente deve lutar. Porque a terra não é perfeita, a gente não vai ter uma vida perfeita aqui jamais. Mas a gente pode ter uma vida santa, a gente pode ter uma vida abençoada. E eu acho que a igreja ensina muito isso pra gente, né? Assim, vai ter esse sofrimento, né? Enquanto a gente estiver aqui, vamos ter situações de sofrimento, mas com esse caminhar que a gente faz junto com a igreja, a gente vai vendo assim, aprender a dar significado, né, a essas situações de sofrimento que a gente passa, né? A tirar lições daquilo ali, né? Então não é querer, nossa, viver como se eu não posso sofrer, como se Deus estivesse num balcão, né, que eu dou meu dízimo e ele tem que me fazer uma coisa em troca. Não, né? A gente está aqui porque a gente ama ele, não que a gente vai ter uma coisa em troca, né? Eu vejo muito assim também que a maioria dos jovens hoje, né, quando formam um grupo, eles sempre vão continuar se seguindo. Vamos supor, se dois amigos seus, eles começam a ir naquela igreja, você mesmo às vezes você vê assim, nossa, eles estão indo, então eu também vou ir junto. Aí eu acho que isso também muda muito, eu acho. Isso influencia muito. A gente vê, acho que o número de católicos cada vez mais diminuindo e os de outras religiões aumentando. Eu acho que vai muito por aí. Existe um fato que eu acredito que tenha influído de alguma forma, vamos falar um dado histórico, que é o seguinte: no Brasil sempre existiu um déficit de sacerdotes católicos. Ou seja, mesmo quando o país era praticamente 100% católico, com algumas exceções, não existia um número de padres e freis e sacerdotes de uma forma geral que conseguia atingir a toda a população. Então, às vezes, as áreas mais afastadas, elas tinham uma carência muito forte de missa, de encaminhamento espiritual. Então, querendo ou não, essas novas religiões, elas se aproveitaram dessas comunidades carentes, essas regiões onde o catolicismo nunca conseguiu atingir com plenitude, sempre foi deficitário. Então, por exemplo, em regiões periféricas, nas grandes cidades, a religião protestante é muito influente. Eu acredito que talvez foi uma falta de atividade naquelas regiões. Porém, a questão não é um caso perdido. Eu acredito que a igreja tem de ganhar assim, em qualidade, mas por que não em quantidade? Eu acredito que todos mereçam receber pelo menos uma mensagem cristã. Isso que você falou da falta de padres, né? Ela realmente existe mesmo, né? Um tempo atrás talvez foi até pior, mas eu também acredito que a gente deve procurar ser bons leigos, né? Leigos de qualidade, né? Porque muitas vezes o leigo, né, que somos nós, né? Quem não é padre, quem não é religioso, religiosa, irmã, né? Irmão, frater, né?
quem não se enquadra nessa característica é o povo leigo, que é a maioria do povo na igreja. Então a gente também precisa ser bons leigos, né? Leigos de qualidade. A gente tem que conhecer a nossa fé, né? Porque quando a gente também não conhece a nossa fé, a gente fica aí sujeito a onde o vento vai me levando, eu vou ir, né? Onde está todo mundo indo, também eu vou, né? E a igreja é muito bonita na história dela, né? Ela não tem 2.000 anos de história à toa, né? 265, 67 papas, né? Se mantendo a igreja sempre unida, não é à toa, né? Então, eu acredito muito nisso também, que muita gente que é católica e vai para outra igreja porque não conhece, né? Isso, e não conhece também a história da sua fé, né? O Papa, né, falava muito isso, né? A gente tem que conhecer aquilo que a gente acredita, né? Porque senão, porque os discursos das outras religiões, seitas, enfim, que tem por aí, eles são até convincentes, né? Se você não estiver esperto, com uma fé bem firme, você é convencido, né? Ou até mesmo para o ateísmo também, que eles também têm um discurso muito forte, uma argumentação cada vez mais militante, né? E se você não tomar cuidado, você é convencido assim facilmente. Então a gente tem que investir nisso, né? Investir em nós mesmos, né? Conhecer, né? E as paróquias muitas vezes dão cursos, né, de graça, com formação também, assim, à vontade, mas às vezes a gente não vê tanto leigo participando, né? Tem a oportunidade de fortalecer a fé. Só para esclarecer aqui, atualmente no Brasil, segundo o último censo de 2010, existem 64,6% de católicos romanos, 22,2% de protestantes, 8% de sem religião, incluindo ateísmo, agnosticismo, essas pessoas, 2% espíritas e 3,1% de outras religiões. Eu acredito muito nisso, então acho que vale a pena a gente conhecer mais, né? Acho que as dúvidas, né, sobre a história da igreja, em vários sentidos, elas podem vir, né? Mas a gente pode tirar elas assim nas fontes certas, né? Igual quando você vai conhecer a história da engenharia, você vai conhecer a história de engenharia daquilo que deu certo. Depois você vai até ver algum defeito, não faz ali. Na igreja também tem que ser a mesma coisa. Você vai conhecer a vida dos santos, né? A história dela, você vai ver tanta coisa bonita, né? Que ela fez para a humanidade, né? De forma geral. E eu acho muito isso. Quem muda é porque não conheceu, né? Porque é uma pessoa que fez a experiência de verdade, né? Buscou conhecer. É um grande problema, né? A gente sempre escuta sobre as partes ruins da igreja, né? A gente sempre tem uma propaganda negativa, tanto na escola quanto nas universidades, e às vezes é um tom até pessimista demais, grave demais, que nem sempre prevalece uma clareza tão grande. Nem sempre a verdade, essa história toda aparece, né? Então é isso, eu acho, né? Essa dimensão do número de católicos. Então, nosso vídeo vai chegando por aqui, até o próximo.